Graça e paz em Jesus a todos. Amém. Estamos aqui em nossa terceira aula de psicologia dentro do contexto teológico. Eu já dei uma focalizada aqui no quadro de aula e vamos estar falando hoje sobre as teorias do desenvolvimento humano. Dentro da psicologia, claro, estaremos falando sobre as teorias dentro da visão de Piaget, de Vygotsky e de Freud. Temos muitos outros autores, muitos outros psicólogos na área, né? Nomes da história da psicologia. Porém, hoje nos ateremos a esses três dentro dessa nossa terceira aula. E para iniciarmos esse nosso conteúdo, vamos estar falando da seguinte maneira: um ponto fundamental para a compreensão do comportamento humano, sem dúvida, é o estudo dos fatores biológicos e sociais e das condições em que esses fatores influenciam a formação e o desenvolvimento das características individuais. Hereditariedade e meio ambiente constituem os fatores básicos ou o background do comportamento. Vamos lá. Do ponto de vista psicológico, o meio é definido como a soma total de estímulos que o indivíduo recebe desde a concepção, desde seu nascimento, até a morte. Então nós vimos o quê? O total da soma de estímulos vai estar influenciando o indivíduo. O meio psicológico do ser humano é integrado pelos meios pré-natal, ou seja, as condições ambientais anteriores ao nascimento, intercelular, ou seja, células somáticas circundantes e substâncias que cada célula contém, e social, grupo ou sociedade, onde a criança nasce e cresce. Então, isso tudo é o meio psicológico aonde o ser humano é integrado. Isso aqui é uma pequena introdução às teorias do desenvolvimento humano. Vamos continuar. Teoria do desenvolvimento de Piaget. Jean Piaget. Aqui a imagem do Jean, somente para focalizarmos o nosso conteúdo. Piaget divide os períodos do desenvolvimento humano de acordo com o aparecimento de novas qualidades do pensamento, que, por sua vez, interfere no desenvolvimento global do indivíduo. Então vamos lá. Nós temos, quando a pessoa nasce, o período chamado período sensório-motor, que vai de 0 a 2 anos do nascimento até os 2 aninhos de idade. O que acontece nesse período sensório-motor? Temos a vida mental reduzida ao exercício dos aparelhos de reflexo, de fundo hereditário,
Ao longo desse período, irá ocorrer uma diferenciação progressiva entre o seu eu e o mundo exterior. Também no plano afetivo, manifestando-se na escolha dos objetos, nas escolhas dos objetos, das cores, tudo isso, dos sons, isso tudo vai afetando psicologicamente, o contexto psicológico do indivíduo, de 0 a 2 aninhos. Por volta dos 2 anos, a criança evolui de um estado passivo para uma atitude ativa e participante e uma maior integração no ambiente. Então, chega a 2 anos, a criança começa a interagir com o ambiente aonde está. Certo? Bem, temos, dentro da visão de Piaget, outro período. É o chamado período pré-operatório, que vai de 2 anos até aos 7 anos. Pré-operatório. Pastor, tem a ver com operação, a cirurgia? Não. A palavra operatório vem de ópera no latim. Ópera no latim é trabalho, obra, certo? Somente para estarmos raciocinando direito a construção da colocação. Então, período pré-operatório, 2 a 7 anos. Temos o aparecimento da linguagem, acelerando o desenvolvimento do pensamento. Ao contrário do início do período, quando transformava o real em função de seus desejos e fantasias, tipo um jogo simbólico. Posteriormente, passa a procurar a razão de tudo. É a chamada fase dos porquês. Por que isso? Por que aquilo? Como é? Como funciona? E os detalhes pequenos, né? Por estar centrada em si mesma, ocorre uma primazia do próprio ponto de vista, na medida em que a criança não consegue colocar-se do ponto de vista do outro. A única visão que a criança tem é do seu próprio ponto de vista. Ela não é mais um no mundo. O mundo está andando e ela é uma pessoa aqui. Não. O mundo gira em volta dessa criança. No seu psicológico, nesse período pré-operatório. Bem, outro período, período das operações concretas, que vai de 7 a 12 anos. É a capacidade de estabelecer relações que permitam a coordenação de pontos de vista diferentes e sua integração de modo lógico e coerente. Então agora a criança, o ser humano, nesse período de operações concretas, que vai de 7 a 12 anos, ela está tendo agora uma coordenação dos pontos de vista e também uma integração à lógica, àquilo que é coerente, aprendendo a questão da moralidade.
No plano afetivo, tem a capacidade de cooperar com os outros, de trabalhar em grupo e, ao mesmo tempo, ter autonomia pessoal. Intelectualmente, temos o surgimento de nova capacidade mental, ou seja, as operações, sendo capaz de empreender uma ação física ou mental e revertê-la, mas sempre com referência a objetos concretos presentes ou já experienciados, são os objetos reais. Então vemos aí que a criança, ela começa a ter uma compreensão e uma ação física e mental, tendo sempre por referência objetos concretos. Ou seja, ela começa a sair aos poucos do mundo fantasioso, chegando à concretização. Mas isso é um passo a passo de 7 a 12 anos. Isso aí. Bem, em nível de pensamento, a criança consegue estabelecer relações de causa e efeito, sequenciar ideias ou eventos e trabalhar simultaneamente com dois pontos de vista. Então, ela consegue trabalhar com o seu ponto de vista e o ponto de vista de outra pessoa. No aspecto afetivo, aparece a vontade e a aquisição de uma autonomia crescente em relação ao adulto, passando a organizar seus próprios valores morais. O sentimento de pertencer ao grupo torna-se mais forte, com diminuição gradual da grupalização com o sexo oposto. Então, a criança, menino ou menina, ela começa nessa fase gradualmente a se separar do sexo oposto. Ela começa a estar, tipo, se é menino, começa a seguir o exemplo do pai, dos irmãos, dos primos. Se é menina, começa a seguir o exemplo da mãe, das tias, das primas, das colegas. Existe um paradoxo, existe algo que separa na questão mental. Agora, algo bem interessante é o seguinte, é que os sexos opostos, eles estão se atraindo. Normalmente o menino, ele fica mais apegado à mãe. E normalmente a menina fica mais apegada ao pai. Então, é interessante analisarmos essa parte e termos a consciência, porque é isso que nós vemos e analisamos na vida das crianças. Seja filho, seja sobrinho, seja priminhos, sejam netos ou netas, nós verificamos esse contexto. Muita coisa a criança se apega
e com o tempo vai se desapegando. Um exemplo, vou pegar aqui agora uma caneta, rapidamente, vamos lá. Então a criança tem isso aqui, um exemplo, né? Como brinquedo. Se outra criança quiser pegar, não, é meu. Porém, nessa idade de 7 a 12 anos, o compartilhamento começa a ser gradual, bem mais tranquilo, ok? Então vamos lá. Temos também, dentro da visão de Piaget, o período das operações formais, que vai de 11 aos 12 anos em diante. O que é esse período de operações formais? É a passagem do pensamento concreto para o pensamento formal, abstrato, sendo as operações realizadas no plano das ideias. Começa agora um raciocínio lógico, aonde não vale simplesmente o concreto, o abstrato fala. Temos também, dentro desse período das operações formais, que vai de 11 aos 12 anos em diante, o desenvolvimento de conceitos, crescente capacidade de abstração, generalização e formulação de hipóteses. A uma criança menor, você fala o seguinte: o meu coração está doendo. Ela fica olhando para o adulto na região aqui do peito e fica procurando se não tem algum machucado, alguma coisa. Será que machucou, bateu ali o peito, né? Alguém, sei lá, machucou, acertou, espetou com garfo, o coração está doendo. Elas levam literalmente aquilo que elas ouvem ao pé da letra. Já nesse período que nós estamos analisando aqui, o período das operações concretas, ela chega a um momento aonde ela consegue entender o abstrato e ela começa a formar e formalizar aquilo que é abstrato. Consegue enxergar, entender, vai ouvindo as parábolas e entendem. Passa por uma fase de inferiorização e, posteriormente, atinge o equilíbrio entre pensamento e realidade. Chega ao equilíbrio. Afetivamente, o indivíduo vive conflitos, deseja ser aceito e tem no grupo um importante referencial. Faz parte do grupo, faz parte da família, faz parte dessa tribo, desse clã que é a família. Então, a criança começa a estabelecer sua moral individual, referenciada à moral do grupo. Então, a moral individual de 7 e 12 anos em diante, ela tem como referência a moral do grupo ao qual ela faz parte. Família, igreja, o ambiente, seja social ou religioso, aonde a criança está ali inserida, tudo isso
influencia, ok? Bem, nós vamos dar uma pausa por aqui e vamos estar entrando no desenvolvimento infantil dentro da visão de Lev Vygotsky. Uma pausa por aqui. O Senhor abençoe a todos.